Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. E se vocês me acompanham aqui no YouTube, vocês sabem que as taxas dos títulos do Tesouro Direto estão disparando. Eu já fiz uma análise completa sobre isso, do porquê isso está acontecendo nesse vídeo, que vai ficar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. Mas fato é que taxas mais elevadas em títulos do Tesouro Direto, ao mesmo tempo que abrem excelentes oportunidades de você fazer novos investimentos, novos aportes para o futuro, fato é que isso provoca a marcação a mercado negativa nos aportes dos investimentos que você já tem, gerando que prejuízo e até mesmo rentabilidade real negativa, resgatar menos dinheiro do que você investiu em resgates antes do vencimento, que é o clássico efeito de marcação a mercado negativa que a gente tem no Tesouro Direto e também em qualquer outro investimento de renda fixa em que você consiga resgatar antes do seu respectivo vencimento. E muita gente vem observando retornos, rentabilidades negativas, prejuízo mesmo, nos seus aportes recentes nos títulos do Tesouro Direto, sobretudo os títulos que mais sofrem marcação mercado, como os títulos IPCA+. E na aula de hoje eu quero te mostrar o porquê que isso está acontecendo, te mostrar que isso é absolutamente normal e que você não deve se preocupar ao consultar o seu extrato do Tesouro Direto, ver nesse momento de mercado rentabilidades negativas, porque esse jogo vai virar e de fato agora você não tem o quê? Que fazer nada com seus investimentos. Você tem que simplesmente observar ou até mesmo investir mais para aproveitar taxas ainda melhores. Então vem aqui na tela do meu computador para você entender o que de fato é a marcação a mercado e entender por que seu dinheiro então está rendendo menos, está tendo rentabilidade até mesmo negativa e o porquê que você então não precisa se preocupar com isso. Vem comigo. Bom, então eu tô aqui dentro da parte do site do Tesouro Direto, da clássica tela de preços e taxas dos títulos do Tesouro, que a gente consegue consultar quanto que cada investimento vai render em termos anuais, se a gente fizer um aporte hoje, porque essas taxas que estão aqui, elas oscilam em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez ao dia, e a gente consegue ver até quando o nosso dinheiro vai ficar investido, que é aqui o vencimento de cada uma dessas aplicações. É muito importante você saber que esses retornos aqui que aparecem nas rentabilidades anuais, são taxas que você vai ter ao ano de rentabilidade, se e somente se você levar esses investimentos até o vencimento. Então vamos pegar aqui como exemplo o Tesouro Pré-fixado 2031. Perceba que ele tem uma taxa de 12,88%, e você vai ter essa taxa de retorno anual se você levar esse investimento até 1º de janeiro de 2031, que é o respectivo vencimento dessa aplicação. A mesma coisa acontece com os títulos IPCA+. O título IPCA 2029 está com uma excelente taxa de IPCA mais 6,73%. Eu já falei num vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques do porquê que taxas acima de 6% mais IPCA são taxas historicamente imbatíveis em renda fixa, que até mesmo ações e fundos de investimento não conseguem bater no longo prazo. E aqui o título IPCA 2029 ele está pagando uma taxa de IPCA mais 6,73%. Mas o que você precisa lembrar é que você terá esse retorno se e somente se você levar esse investimento até o seu respectivo vencimento em 15 de maio de 2029. Isso porque em resgates antes do vencimento, pessoal, você estará sujeito a um fenômeno que acontece nos títulos do Tesouro Direto pré-fixados, IPCA+, praticamente apenas o Tesouro Selic, que não sofre esse fenômeno, ou na verdade ele sofre muito pouco, é quase imperceptível, mas no caso do Tesouro pré-fixado e no caso do Tesouro IPCA+, que são os focos da nossa análise na aula de hoje, são títulos em que, se você resgatar antes do vencimento, você fica sujeito aos impactos da oscilação dessas taxas para o seu aporte em um resgate antes do vencimento. Eu acabei de falar agora há pouco com vocês que essas taxas aqui de rentabilidade, elas mudam em todos os dias úteis. Inclusive, desafio você, no momento em que você está assistindo essa aula, você ir lá no site do Tesouro Direto e consultar qual que é a respectiva taxa, por exemplo, que está sendo praticada no Tesouro IPCA 2029. Hoje, quando estou gravando essa aula para você, a taxa de IPCA mais 6,73%, e eu quero que você, inclusive, compartilhe comigo aqui nos comentários qual que é a taxa que você está vendo no momento em que você está assistindo essa aula, para vocês de fato perceberem que essas taxas oscilam em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez ao dia. Quando você estiver assistindo essa aula, você não vai ter a mesma taxa de rentabilidade do momento em que eu estou gravando essa aula aqui, que é de IPCA mais 6,73%, porque as taxas elas vão mudando ao longo do tempo. E aí, se você investe, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo com o Tesouro IPCA 2029. Se você investe hoje no Tesouro IPCA 2029, investe, por exemplo, R$1.000,
com essa taxa de IPCA mais 6,73%, se depois que você investe, essa taxa para o mercado ela sobe, né, vamos supor que depois, uma semana depois que você investiu, essa taxa está em IPCA mais 6,8% para o mercado, perceba que você tem um título com uma taxa inferior a que outras pessoas podem conseguir no mercado fazendo um novo investimento. Então esse seu título, ele se desvaloriza e você então, num movimento de resgate antes do vencimento, você pode ter o quê? Prejuízo, o que é o que muita gente está tendo agora no Tesouro Direto. Até porque, sobretudo, nos últimos meses, agora sobretudo no segundo semestre de 2024, as taxas de todos os títulos, tanto os prefixados quanto os IPCA+, elas subiram bastante. Então, se depois que você compra, a taxa ela sobe para o mercado, né, e essa taxa ela sobe, né, principalmente motivada por percepções de risco de se investir no Brasil, como é o caso, né, do momento atual que a gente está passando, em que a gente tem um país com um déficit fiscal, ou seja, o país está gastando muito mais do que arrecada, e a gente está com um déficit fiscal cada vez maior, isso provoca uma percepção de risco majorada de se investir, né, em qualquer investimento de renda fixa e também no Tesouro Direto. E isso aumenta as taxas desse tipo de título. E aí, num resgate antes do vencimento, você pode ter o quê? O prejuízo, porque para o mercado as taxas estão maiores do que você conseguiu para o seu investimento. Né? E aí, no resgate antes do vencimento, você vai ter um prejuízo, né? Muitas vezes vai resgatar menos dinheiro do que você investiu, mas você precisa ter em mente duas coisas. A primeira coisa que você precisa ter em mente é olhar o histórico de taxas praticadas nos títulos do Tesouro Direto. Né? Aqui eu estou pegando o histórico das taxas praticadas no título IPCA 2029 e perceba que dentro dos últimos 365 dias, nós estamos o quê? No momento de recordes, de taxas historicamente extremamente elevadas. Isso quer dizer que as taxas não podem subir mais? Não. As taxas podem sim subir muito, né? Mas o que a gente vê é que historicamente as taxas estão em patamares muito bons e que a tendência de médio prazo, em 2, 3, 4 anos, é que as taxas voltem a cair ao invés de subir mais, porque a gente já está basicamente ali no limite, né? No topo, no histórico máximo de taxas já praticadas. Né? E aí a grande chance é que no futuro, né, as taxas elas voltem a cair e o seu investimento passe a ser um investimento que tem o quê? Uma taxa superior à taxa que está sendo negociada hoje no mercado. O mesmo vale para os outros títulos mais longos, como o IPCA 2035 e 2045. Olha só, agora eu estou no histórico de taxas praticadas no IPCA 2035. Eu vou fazer uma análise aqui por um horizonte mais dilatado. E aí perceba que desde 2010, olha só, esse título aqui ele é um título que é negociado há muitos anos. A gente teve subidas, descidas, picos de taxas, como aqui, por exemplo, em 2016, que a gente teve taxas de até IPCA mais 7,8% para esse título. As taxas caíram muito e agora elas voltaram a subir. Né? De forma que elas podem subir ainda mais? Podem. Né? Mas o que o longo prazo nos diz? Que historicamente as taxas, elas usualmente foram, na maior parte do tempo, negociadas abaixo de IPCA mais 6%. E que comprar títulos, então, com taxas atuais, né, de IPCA superiores a IPCA mais 6% são um bom negócio, ainda que no curto prazo você possa ter prejuízos em resgates antecipados. O mesmo racional serve para o Tesouro IPCA 2045, olha só. O Tesouro IPCA 2045, ele está sendo negociado, né, nos últimos anos aqui, ó, desde 2017. Ele está sendo negociado hoje a 6,42. Perceba que nos últimos anos em que esse título foi negociado, nós estamos basicamente o quê? No topo das taxas praticadas, mostrando que é um excelente o quê? Momento de entrada, ainda que ao longo do curto prazo, 6 meses, 1 ano, ano e meio, você possa ter um retorno negativo, porque nada impede de fato essas taxas subirem mais. A tendência que o passado nos mostra é que essas taxas elas estão em máximas históricas e que muito provavelmente elas têm mais chance de cair ao longo dos próximos anos do que de subir ainda mais. E se você tem um título, né, que tem uma taxa superior à do mercado, se no mercado futuro essas taxas caírem, você consegue ter um retorno superior à rentabilidade contratada. E na pior das hipóteses, né, se você não conseguir, vamos supor que aconteceu uma catástrofe, que você não vai conseguir uma taxa de rentabilidade, né, para o mercado inferior no futuro, né, a do que a gente está tendo agora, né, se você levar até o vencimento, você tem a garantia de receber a taxa de juros anual contratada, o que por si só já é uma excelente taxa também, conforme eu já mostrei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. Inclusive, então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, inclusive eu quero te mostrar um extrato de um investimento que eu mesma fiz e que está totalmente no negativo, olha só. Que é esse aporte aqui que eu fiz no Tesouro IPCA 2045. Perceba, pessoal, que eu contratei uma taxa de IPCA mais 6,25 para esse meu aporte. E a taxa atual é de IPCA mais 6,39, então perceba
que eu estou sofrendo uma perda de marcação a mercado, a taxa depois que eu fiz o meu aporte, ainda que seja uma excelente taxa, ela está menor do que a taxa atual de mercado. E aí, no caso aqui, olha, você pode ver, eu investi ali algo em torno de R$ 7.333, e hoje, se eu fosse resgatar esse investimento, né, ele estaria no patamar de R$ 7.201,55, né? Ou seja, eu estaria perdendo dinheiro. Perceba que a rentabilidade teórica, que é o retorno trazido aqui pela linha em azul escuro, a rentabilidade que deveria existir caso não existisse a marcação a mercado, que é o retorno que a gente terá levando esse investimento até o vencimento. E aí, se não existisse a marcação a mercado, eu já teria um leve ganho nesse investimento. Eu poderia resgatar hoje, em termos brutos, R$ 7.349,31, mas eu vou resgatar um valor inferior a esse, né? Um valor que hoje é de R$ 7.201,55, bem menor do que a rentabilidade teórica e bem menor do que o capital inicial que eu investi por causa desse prejuízo de marcação a mercado. Estou acumulando um prejuízo de aproximadamente 3% em pouco mais de 30 dias. Mas é para eu me desesperar? É para eu me descabelar, querer vender esse título mesmo no prejuízo e falar que nunca mais vou investir em tesouro direto? Não, porque essas taxas, né, o que a história nos diz é que essas taxas elas vão cair e com isso, né, a gente vai ter opções de ou levar esse investimento até o vencimento, caso a gente tenha um horizonte temporal de longo prazo e conseguir garantir uma excelente taxa anual de retorno para o nosso investimento, né? Ou você pode, num momento futuro propício, né, resgatar esse título e com isso ter uma rentabilidade acima da contratada. No mesmo tempo em que agora eu estou tendo uma rentabilidade bem abaixo da contratada e até mesmo um prejuízo, quando essa situação se inverter, eu vou ter um ganho superior que pode aí chegar a 15, 20, 25% ao ano graças à marcação a mercado de um resgate antecipado. Né? Inclusive esse, né, é um dos processos, né, que eu acompanho os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro. Se você não conhece o treinamento Mapa do Tesouro, que é o meu curso sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, né, eu tenho mais informações sobre ele pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá eu tenho inclusive um acompanhamento, um trabalho de acompanhamento dos meus alunos com os melhores momentos de entrada e os melhores momentos de saída dos títulos do Tesouro Direto para você usufruir e maximizar os seus ganhos com a marcação a mercado futuro. Portanto, né, a mensagem que eu quero trazer para você nesse vídeo é que é o seguinte: se você está tendo um prejuízo de marcação a mercado no Tesouro Direto, não é só você não. Eu estou tendo, praticamente todo mundo que investiu no Tesouro Direto em 2024, como nós estamos tendo recorde de taxas agora no segundo semestre, todo mundo que investiu recentemente no Tesouro Direto, sobretudo nos títulos que mais sofrem marcação a mercado, que é o caso dos títulos IPCA+, está tendo marcação a mercado negativa, está tendo prejuízo, e isso faz parte do jogo, não há nenhum problema, você não cometeu nenhum tipo de erro. Daí você levando até o vencimento, tem a garantia de receber a taxa anual contratada, e se você esperar as taxas de retorno caírem, né, você consegue ter ganhos de marcação a mercado e inverter esse jogo, que é o que a gente aguarda fazer ao longo dos próximos anos. Então esse vídeo é um vídeo assim, informativo, de orientação, para que você não se desespere, não ache que você está fazendo coisa errada, porque a marcação a mercado ela é algo extremamente normal, sobretudo em momentos de volatilidade, de aumento de risco em relação ao nosso mercado financeiro, em virtude dos sucessivos déficits fiscais que o nosso país vem acumulando ao longo dos últimos anos. Situação essa que deve se inverter, porque a gente tem aí troca de governo, a gente tem troca aí de condução de política fiscal ao longo dos próximos anos, e esse jogo sempre se inverte, conforme eu mostrei para vocês, no histórico das taxas já praticadas. A gente inclusive já teve taxas até mesmo mais altas, e a gente já teve taxas também inclusive muito mais baixas, graças a essa consecução de eventos de trocas de governo, de modificações na condução de política monetária, e é disso, sobre isso, que a gente tem que entender e usufruir para maximizar o retorno dos nossos investimentos ao longo do tempo, ainda que no curto prazo a gente tenha prejuízos de marcação a mercado, que faz parte da regra do jogo do investidor de renda fixa e do investidor de tesouro direto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reitero o convite para conhecer o curso Mapa do Tesouro pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Por hoje é isso e até a próxima.